De Smith a Marx, uma introdução. Curso sobre o pensamento econômico ministrado por Eduardo Sá Barreto. Esse curso é realizado pelo Esquerda Online, com apoio da Usina Editorial. Esse primeiro módulo é composto por 10 aulas podcasts que discutem as obras e ideias de Adam Smith, Davi Ricardo e Karl Marx. Recomenda-se papel e um lápis à mão. Você pode pausar, retomar ou rever essa aula a hora que quiser. Olá, meu nome é Eduardo Sá Barreto e esse é o curso de formação de Smith a Marx, uma introdução, promovido pelo Esquerda Online com o apoio da Usina Editorial. Sobre a grande questão que concentra a atenção de Ricardo, vimos apenas uma parte. Vimos como ele justifica a apropriação de parte do valor do produto final na forma de lucros. Os lucros estariam baseados na contribuição do próprio capitalista, por intermédio do trabalho materializado em capital que ele traz à produção. Ainda falta explorar outra categoria de remuneração, a renda da terra. Seu argumento opera na base de duas premissas, uma subjacente, outra explícita. A primeira é a admissão, mais ou menos implícita, da teoria malthusiana da população, que dirá que a população tende a crescer mais rapidamente do que a produção dos meios de subsistência. A segunda é que a renda da terra não remunera exatamente a propriedade da terra ou sua capacidade de produzir obtida pelo emprego de capital. A renda remuneraria a fertilidade natural da terra. Em suas palavras, abre aspas, essa renda é a porção do produto da terra paga ao seu proprietário pelo uso das forças originais e indestrutíveis do solo. A renda é frequentemente confundida com os juros e com o lucro do capital, e na linguagem popular, o termo é aplicado a qualquer pagamento anual de um agricultor ao proprietário da terra em que trabalha. Fecha aspas. Ou seja, nessa passagem, ele está dizendo claramente o que a renda da terra é e o que a renda da terra não é. Naturalmente, alega ele, nos valores efetivamente pagos ao proprietário da terra, nos números frios e estritamente quantitativos, não seria possível distinguir o que está remunerando apenas a fertilidade natural e o que está remunerando eventuais melhoramentos feitos com o emprego de capital pelo proprietário da terra. Mas de um ponto de vista da investigação, isso é, do esforço científico de compreensão da dinâmica da distribuição, é importante contemplar as diferenças, porque as forças que determinam a renda são bem distintas, com movimento e implicações bem distintos, das forças que determinam os lucros. O ponto de partida é o caso em que a renda da terra não existe. Segundo Ricardo, isso acontece quando a terra disponível é abundante e fértil, e quando, em virtude disso, toda a população pode ter suas necessidades atendidas sem que toda a terra precise ser cultivada. Não há renda da terra porque, nessas circunstâncias, ninguém pagaria pelo seu uso. A terra boa sobrando. Mas esse estado de coisas não é exatamente usual, frequente. Lembrem-se que já Smith falava da apropriação privada da terra. Lembrem-se que, muito antes de Smith, já havia transcorrido o processo profundo e abrangente de conversão das terras de uso comum em propriedade privada. Além de não ser ilimitada em quantidade, Ricardo também chama a atenção para o fato de que as terras não costumam ser uniformes em qualidade. Em termos resumidos, a produção no campo atende às necessidades da população, mas o faz estando sujeita à escassez relativa de terras e a níveis desiguais de fertilidade natural.
Quando a população cresce ao ponto em que sua demanda ultrapassa a capacidade de produção das melhores terras, terras de pior qualidade terão que ser incorporadas ao conjunto da produção agrícola. É nesse momento em que as terras de qualidade inferior precisam participar da produção que surge a renda da terra. O motivo é simples. Para quem irá produzir com o objetivo de oferir lucros, é muito melhor utilizar a terra de maior fertilidade do que a terra de menor fertilidade. Diante disso, fará sentido para o arrendatário oferecer ao proprietário da terra uma participação no excedente produzido. Essa participação, por meio da concorrência entre interessados no arrendamento, se eleva até o ponto em que se torna indiferente produzir numa terra inferior sem pagar renda ou produzir numa terra superior pagando uma renda. Essa renda que será paga, já deve estar claro, é determinada pelo diferencial de produtividade entre a terra de tipo 1, mais fértil, e a terra de tipo 2, menos fértil. Se essa é a lógica da coisa, também devemos concluir que a terra de tipo 1 se apropria de uma renda, enquanto a terra de tipo 2 não se apropria de renda nenhuma. Isso porque a terra de tipo 2 é a de pior qualidade entre as que estão em uso e que, portanto, não há diferencial de produtividade nenhum entre ela e alguma outra de nível inferior. Seguindo o raciocínio, Ricardo supõe agora que a população continue aumentando, de tal modo que mesmo as terras de tipo 2 tornam-se insuficientes para atender à demanda. Assim, terras de nível inferior de fertilidade precisam ser incorporadas à produção agrícola. Quando as terras de tipo 3 entram em cena, as terras de tipo 2 passam a oferir renda, pois agora o diferencial de fertilidade se apresenta até mesmo para elas. Pela mesma lógica, a renda oferida pelas terras de tipo 1 aumenta, pois o diferencial de fertilidade se ampliou. Antes, tratava-se da diferença entre tipo 1 e tipo 2. Agora, a distância é entre tipo 1 e tipo 3. Segundo Ricardo, abre aspas, a cada avanço do crescimento da população, que obrigará o país a recorrer à terra de pior qualidade para aumentar a oferta de alimentos, aumentará a renda de todas as terras mais férteis. Fecha aspas. Nesse ponto, ele já contempla a possibilidade de continuar produzindo na mesma terra de tipo superior, porém extraindo dela um produto maior. Ou seja, elevando a produtividade via melhoramentos obtidos com a aplicação de capital, seria possível suprir o acréscimo de demanda impulsionado pelo crescimento populacional. De imediato, ele deixa claro que encontramos aí semelhanças com a incorporação de terras piores. Isso porque a duplicação do capital empregado numa terra qualquer, mesmo que muito fértil, não iria facultar a duplicação da produção. Isso é, a terra está, nos informa Ricardo, sujeita a rendimentos decrescentes. Por isso, a aplicação de um capital X adicional numa terra fértil propicia um produto adicional menor, da mesma forma que a aplicação de um novo capital X numa terra pouco fértil. O autor retornará posteriormente a essa questão, subdividindo essa noção de melhoramento via capital em outras duas. Já dissemos que a renda será determinada pelo diferencial de fertilidade. E vimos também que a concorrência entre arrendatários impele esse valor pago ao seu nível adequado. Mas o que torna possível esse pagamento? Ou seja,
de onde vêm os recursos pagos em renda? Tal como no caso dos salários e dos lucros, vem do trabalho necessário, dirá Ricardo. Uma das características das terras de pior qualidade é que mais trabalho será necessário para alcançar qualquer nível dado de produto. Em outras palavras, qualquer nível dado de produto da terra de pior qualidade terá mais trabalho incorporado do que o mesmo nível de produto da terra melhor. Assim, o preço desse produto ficará maior para todas as terras. Por quê? Segundo Ricardo, abre aspas, o valor de troca de todas as mercadorias, manufaturadas, originárias das minas ou obtidas da terra, é sempre regulado não pela menor quantidade de trabalho que bastaria para produzi-las em condições altamente favoráveis, desfrutadas por aqueles que têm particulares facilidades de produção, mas pela maior quantidade necessariamente aplicada por aqueles que não dispõem de tais facilidades e continuam a produzi-las nas condições mais desfavoráveis. Fecha aspas. Ou seja, é o trabalho necessário nas piores condições que regulará, para Ricardo, o valor de troca. Até mesmo o valor de troca das terras mais produtivas se eleva quando a produtividade nas piores circunstâncias de produção se torna mais baixa. Por isso se abre a possibilidade de pagamento de renda nessa terra mais produtiva. Embora suas condições de produção tenham permanecido exatamente as mesmas, o preço elevou-se. Neste diferencial se instala a renda. Para dizê-lo de maneira ainda mais clara, seguindo Ricardo, a renda surge porque o preço aumentou, não o contrário. Ele afirma o seguinte, abre aspas, o trigo não encarece por causa do pagamento da renda, mas, ao contrário, a renda é paga porque o trigo torna-se mais caro. Fecha aspas. Chegamos novamente à discussão sobre as possibilidades de melhoramento. Lembrem-se que, agora há pouco, mencionamos duas vias para atender a demanda crescente por produtos agrícolas. A incorporação de terras piores, que analisamos já com algum detalhe, e o melhoramento de terras já utilizadas. Agora olhamos um pouco melhor essa segunda via. De acordo com Ricardo, há duas modalidades distintas de melhoramento. O melhoramento que aumenta a produtividade da terra e o melhoramento que aumenta a produtividade do trabalho. Em outros termos, os que permitem obter um produto maior de uma mesma área cultivada, de um lado, e os que permitem obter um produto maior com uma mesma quantidade de trabalho, de outro. Ricardo afirma que as duas modalidades afetam a renda, por diminuírem os preços ou evitarem a sua elevação. A maneira como afetam, contudo, é diferente. Vou utilizar os exemplos do próprio autor. Primeiro, ele contempla o caso em que o melhoramento aumenta a produtividade da terra. Temos 4 tipos de terra sendo empregados. Da melhor para a pior, os produtos obtidos são 100, 90, 80, 70. A terra 4, que fornece 70 em produto, não se apropria de renda. A terra 3 se apropria de 10 em renda. Isso é, a diferença entre seu produto, que é 80, e o produto da pior terra, que é 70. A terra 2 se apropria de 20, a diferença entre 90 e 70. Por fim, a terra 1 se apropria de uma renda de 30, a diferença entre 100 e 70.
A soma total da renda, nesse exemplo, é de 60. A soma total do produto, 340. Em seguida, Ricardo supõe um melhoramento geral que permite a cada tipo de terra um acréscimo, em termos absolutos, de 25. Dessa forma, os novos níveis de produção seriam 125, 115, 105 e 95. Percebam que, seguindo a mesma lógica de antes, as rendas da terra permanecem as mesmas. 30 para a terra 1, 20 para a terra 2, 10 para a terra 3 e nada para a terra 4. Mesmo assim, a riqueza total produzida aumentou, alcançando 440. No entanto, 440 está, Ricardo supõe, bem acima do necessário para atender a demanda, que seria algo em torno de 340. Essa demanda, é fácil perceber, pode ser atendida apenas com as terras de tipo 1, 2 e 3, utilizando as práticas melhoradas de produção. Um primeiro impacto, então, é que as terras de tipo 4 deixam de ser utilizadas. Mas a renda também muda. A terra de pior nível, agora, é a de tipo 3. É em relação a ela e ao seu nível de produtividade que a renda será definida. Como ela é a de pior tipo, deixa de oferir renda. A terra 2 passa a receber apenas 10, isso é, 115 menos 105. E a terra 1 passa a receber apenas 20, isso é, 125 menos 105. A renda total agora soma apenas 30, enquanto o conjunto da riqueza produzida soma 345, um pouco acima do cenário inicial. Na outra parte do exemplo, Ricardo vai supor um melhoramento que diminua o trabalho necessário para todos os tipos de terra. Ou seja, para qualquer área dada, obtém-se o mesmo produto que antes, porém com a aplicação de menos trabalho. Os mesmos 4 tipos de terra exigem, para um nível qualquer de produto, as seguintes quantidades de trabalho, da melhor para a pior terra: 50, 60, 70, 80. Com um melhoramento, essas exigências cairiam para 45, 55, 65, 75, respectivamente. Como todos os preços, em virtude das mudanças no trabalho necessário, se movem na mesma direção e no mesmo valor absoluto, nenhuma modificação ocorre nos diferenciais. Também nenhuma modificação ocorre na soma total das rendas, já que supostamente continua-se produzindo as mesmas quantidades e, portanto, não se apresentam aquelas razões para que a produção na terra 4 seja dispensada. Ou seja, todos os 3 patamares de renda continuam sendo pagos e exatamente no mesmo valor. Antes de terminar, quero chamar a atenção de vocês para a conexão íntima dessa discussão com aquele interesse especial de Ricardo no debate sobre as leis dos cereais, da primeira metade do século XIX. Lembrando novamente que Ricardo admite a dinâmica populacional enunciada por Malthus, no longo prazo poderia produzir-se uma situação bastante complicada. Quando o crescimento populacional impulsiona uma demanda tal que se esgota a disponibilidade de terras, mesmo aquelas de pior qualidade, o preço dos alimentos atinge seu nível máximo. Isso porque esse preço é agora regulado pelas terras que mais exigem um emprego de trabalho.
Quando o preço desses produtos é máximo, a renda da terra também é, porque o diferencial entre a melhor e a pior terra será máximo, e o número de níveis distintos de renda da terra também será máximo. Além disso, quando o preço desses produtos é máximo, o salário também tende a convergir para o seu maior nível, já que os trabalhadores são remunerados com base nesses produtos básicos. Ora, se salários e rendas atingem seu nível máximo, os lucros atingem seu nível mínimo. Nesse cenário, haveria poucos motivos para investir capital, o que tenderia a travar toda a dinâmica de criação e expansão da riqueza, segundo o autor. Ricardo denomina esse cenário como o estado estacionário, uma evolução indesejada para a sociedade comercial. Veremos na aula da próxima semana duas saídas possíveis aventadas por Ricardo para evitar esse futuro indesejável. A liberação das restrições ao comércio internacional de alimentos, que ele aborda em um raciocínio mais geral no seu capítulo sobre o comércio exterior, e a aplicação generalizada de maquinaria, que ele aborda no capítulo 31. Antes disso, ainda discutiremos rapidamente, na segunda metade dessa aula, os capítulos 4 e 5, que nos oferecerão elementos interessantes para fundamentar essa discussão. Ricardo abre o capítulo 4 reforçando o entendimento anteriormente construído de que o fundamento do valor é o trabalho e que a proporção em que as mercadorias se trocam é determinada pela quantidade que cada uma delas tem desse conteúdo comum, trabalho. Esse entendimento, contudo, não exclui, segundo ele, a possibilidade de que ocorram desvios nessas proporções. Além de enfatizar de saída que se trata de desvios temporários, Ricardo faz uso das mesmas denominações que Smith havia formulado. O preço de mercado é o preço efetivamente praticado, e ele pode desviar-se do preço natural, que é determinado por aquelas forças que já vimos Ricardo investigando nos 2 primeiros capítulos. Também como ocorre em Smith, a causa desses desvios será o descompasso entre oferta e demanda. Ou, para usar os termos de Ricardo, o descompasso entre a quantidade oferecida no mercado e o grau de abundância necessário para atender às necessidades. Em Smith, o ajuste eventualmente se dava pela concorrência entre demandantes ou pela concorrência entre capitais. Ricardo acrescenta 1 grau de realismo a esse mecanismo. Segundo ele, o caso predominante é aquele em que o industrial opera em um nível de atividade acima do que seria possibilitado pelos seus próprios recursos. Ou seja, é típico que a atividade produtiva seja sustentada em parte por capital próprio e em parte por recursos emprestados. Esse capital de empréstimo, Ricardo denomina capital flutuante. O reconhecimento desse capital é fundamental para a explicação ricardiana dos movimentos que tendem a ajustar o preço de mercado ao preço natural. Suponha, por exemplo, que por alguma circunstância qualquer, a demanda pela mercadoria do nosso industrial caia bastante abaixo da quantidade ofertada. Nesse cenário, o preço de mercado, como já sabemos, cairá abaixo do preço natural. A remuneração desse industrial, portanto, cairá abaixo da taxa natural de lucro. Num raciocínio um pouco mais superficial, poderíamos supor que esse industrial
irá preferir transferir seu capital para outra atividade, que o remunere pelo menos ao nível da taxa natural. De acordo com Ricardo, não é exatamente assim que a coisa acontece. Diante de uma contração da demanda, o fabricante não necessariamente abandona sua ocupação original. Lembremos que parte do seu capital, especialmente se estamos falando de uma atividade industrial, no sentido corriqueiro da palavra, será capital fixo. E que, sendo capital fixo, é relativamente durável. E que, sendo durável, demora um tempo mais ou menos prolongado para retornar às mãos de seu proprietário na forma de dinheiro. Em outras palavras, abandonar a ocupação envolveria não simplesmente transferir capital para outra atividade, mas também correr o risco de que esse capital fixo jamais se reconverta em dinheiro. Por isso, Ricardo sustentará que não é exatamente assim que acontece a movimentação do capital, saindo de atividades que remuneram abaixo da taxa natural em direção a atividades mais lucrativas. Segundo ele, é o capital flutuante e até parte do capital circulante que opera esse ajuste, que se transfere de uma atividade a outra. Quando se verifica a demanda abaixo da oferta, quando por isso o preço de mercado cai abaixo do preço natural, o industrial irá, por um lado, reduzir o nível de produção, demitindo alguns de seus empregados, e por outro, interromper ou diminuir sua demanda por empréstimos. Assim, além de a produção eventualmente acomodar-se em um nível mais baixo, o capital flutuante e parte do circulante são liberados para serem empregados em outras atividades. Sendo assim, impõe-se a questão: quais outras atividades? Para onde é transferido o capital liberado? Do ponto de vista do emprestador, se a contração da demanda por empréstimos fosse generalizada, ele poderia ser obrigado a reduzir os juros cobrados. Mas aqui supomos que a demanda por fundos emprestáveis simplesmente está se transferindo entre atividades, ela não está diminuindo. Ao decidir o novo destino de parte de seu capital circulante, e quem sabe, até de sua demanda por empréstimos, o industrial levará em consideração todas as vantagens, não apenas a taxa de lucro vigente. Segundo Ricardo, considerações a respeito da segurança, simplicidade e facilidade do investimento também entram em jogo. Por isso, é possível que coexistam, de maneira mais ou menos estabilizadas, taxas desiguais de remuneração ao capital. Isto é normal que aplicações menos seguras cobrem uma remuneração maior, e não apenas de modo transitório. Da mesma forma, seria normal que aplicações mais seguras consigam garantir remunerações mais baixas, sem que isso represente necessariamente um desvio entre a taxa natural e a taxa efetivamente obtida. Em síntese, levando esses diversos fatores em consideração, Ricardo admite as diferenças relativas entre taxas de lucro. Não são elas que vão disparar as transferências de capital que vimos agora há pouco. É quando a taxa se desvia de seu nível em relação às demais que o impulso para movimentar o capital surge. Essa possibilidade de transferência razoavelmente simples é a responsável por impedir que o preço de mercado de uma mercadoria qualquer situe-se por um tempo prolongado abaixo ou acima do preço natural. Quando está abaixo, a evasão de capital daquele ramo ajusta a oferta às condições vigentes de demanda, fazendo o preço de mercado se elevar em direção ao natural. Por outro lado, quando o preço de mercado está acima do natural,
a taxa de lucro vigente estará acima da natural, o que atrairá capital livre para aquele ramo. Com isso, a oferta tende a se elevar e o preço de mercado cai em direção ao preço natural. Apesar de ter dedicado um capítulo, mesmo que curto, a esse tema, Ricardo conclui afirmando que, como os desvios tendem a ser temporários, a sequência da obra não irá considerá-los. E apesar dessa afirmação, todo o capítulo seguinte é dedicado a considerar o preço natural e o preço de mercado do trabalho. Já tínhamos visto que, para Ricardo, o valor real do trabalho é determinado pelo valor do conjunto de coisas consumidas normalmente pelo trabalhador. Agora, nessa discussão de preço natural e preço de mercado, Ricardo dirige sua atenção a esse conjunto de coisas e ao valor monetário recebido pelo trabalhador a título de salário. Esse conjunto de itens normalmente consumidos é especialmente determinado pelo que é necessário à subsistência do trabalhador e de seus dependentes. E, em parte, é determinado por modalidades de consumo que, como diz Ricardo, tornaram-se indispensáveis pelo hábito, mesmo que não se refiram a coisas materialmente essenciais. O preço natural do trabalho seria aquele suficiente para que o trabalhador acesse esse conjunto de coisas. Por isso, parece haver uma coincidência entre a noção de valor real do trabalho e o conceito de preço natural do trabalho. Se o preço de mercadorias que fazem parte desse conjunto essencial aumenta, o preço natural do trabalho aumenta. O inverso também é verdadeiro. Se predominasse um barateamento dessas mercadorias, o preço natural do trabalho também cairia. Apesar dessa possibilidade, Ricardo afirma que o preço natural do trabalho tende a crescer à medida que a sociedade se desenvolve. As razões para isso nós vimos no capítulo 2. A ocupação progressiva das terras menos férteis tende a elevar persistentemente o preço de produtos agrícolas. E os produtos agrícolas estão entre os componentes mais importantes e indispensáveis daquele conjunto de coisas que determina o preço natural do trabalho. Por isso, o autor conclui, abre aspas, o preço natural de todas as mercadorias, com exceção dos produtos agrícolas e do trabalho, tende a cair. Fecha aspas. O preço de mercado do trabalho é o preço efetivamente pago. Como ocorre para as demais mercadorias, ele ficará acima do natural quando a demanda supera a oferta e ficará abaixo do natural quando a oferta supera a demanda. Vale deixar aqui uma nota de cuidado. O senso comum costuma tratar os termos oferta e demanda de trabalho de maneira invertida. Isso é, coloquialmente, quando se diz demanda por trabalho, pensa-se nos trabalhadores procurando emprego. E quando se diz oferta de trabalho, pensa-se nos capitalistas ofertando postos de trabalho. O sentido utilizado por Ricardo não é esse. Quem demanda trabalho são os empregadores. E quem oferta trabalho são os trabalhadores. Feito o aviso, voltemos ao preço de mercado. Se ele está acima do natural, o trabalhador consegue comprar um conjunto de coisas maior do que aquele conjunto básico que determina o nível natural. Suas circunstâncias materiais de vida melhoram, portanto. Essa condição atipicamente favorável, contudo, estimularia, segundo Ricardo, um crescimento populacional que mais cedo ou mais tarde reestabeleceria um preço de mercado compatível com o natural.
ou, dependendo da velocidade de crescimento do número de trabalhadores ofertando trabalho, até mesmo um nível de mercado inferior ao natural. Se os desvios entre oferta e demanda de trabalho são influenciados pela dinâmica populacional, que fornece a oferta de trabalho, também o são pela dinâmica de crescimento do capital, que impulsiona a demanda por trabalho. Por isso, Ricardo se volta à análise dessa influência sobre o preço de mercado do trabalho. Há dois cenários possíveis de crescimento do capital. No primeiro, o capital cresce demandando mais trabalho em proporção maior do que seu próprio crescimento. Esse parece ser o motivo para Ricardo alegar que o valor do capital também cresce. O trabalho incorporado na riqueza socialmente produzida cresceu, não só em nível absoluto, mas também proporcionalmente. No segundo cenário, o capital cresce, porém demandando uma quantidade de trabalho proporcionalmente menor. Isso aconteceria num caso de elevação mais ou menos generalizada da produtividade, propiciada pelo uso da maquinaria, por exemplo. Seguindo o mesmo raciocínio de antes, o capital cresce, mas seu valor decresceria, já que o trabalho incorporado na riqueza socialmente produzida tornou-se proporcionalmente menor. No primeiro caso, o preço natural do trabalho aumenta, porque o preço das coisas produzidas aumentou, já que o trabalho incorporado cresceu. No segundo caso, o preço natural do trabalho tende a decrescer diante do barateamento das coisas produzidas com maior produtividade. Já o preço de mercado do trabalho tende a subir nos dois cenários. No primeiro, ele sobe mais rápido que a elevação do preço natural, porque afinal a demanda por trabalho está crescendo mais que proporcionalmente ao crescimento do próprio capital. No segundo caso, o preço de mercado do trabalho cresce mais devagar, porque a demanda por trabalho, mesmo aumentando, aumenta em ritmo menor que o crescimento do capital. Como vimos agora há pouco, a elevação do preço de mercado acima do preço natural representa uma melhora na condição de vida do trabalhador e seus dependentes. Essa melhora, porém, é distinta em cada um dos dois casos. No primeiro, é uma melhora menos acentuada, já que o encarecimento geral das mercadorias aumenta também o preço natural do trabalho e, portanto, diminui aquela distância entre o nível do salário natural e o seu nível de mercado. Inversamente, no segundo caso, essa distância será maior, porque o salário natural tende a cair com o barateamento geral das mercadorias. Percebam que temos três forças principais em jogo na explicação que vem sendo construída por Ricardo desde o capítulo 2. O crescimento populacional, a capacidade de produzir alimentos para atender a uma demanda crescente e o crescimento do capital. Nesse ponto do capítulo, ele procura costurar a atuação dessas três forças. Ele primeiro comenta a diferente velocidade de crescimento do capital e da população. O capital tende a crescer mais rapidamente que a população, o que gera uma pressão permanente sobre a oferta de trabalho e de elevação dos salários. Depois, ele se volta à diferente velocidade de crescimento da população e da capacidade de produzir alimentos. A maior velocidade de crescimento da população tende a encarecer os produtos agrícolas, o que tende a elevar o salário natural. Essas circunstâncias, contudo, modificam-se à medida que o ímpeto da acumulação vai sendo arrefecido. Isso é, à medida que a sociedade se desenvolve rumo ao estado estacionário. O cenário aqui delineado
um pouco mais rico do que vimos rapidamente no fechamento do capítulo 2, é o seguinte: o crescimento do capital, mais acelerado do que o crescimento da população, tende a pressionar os salários de mercado para cima, porque a demanda por trabalho cresce mais rapidamente do que a oferta de trabalho. Ao mesmo tempo, o crescimento populacional vai pressionando a disponibilidade de terras, o que, já vimos, provoca elevações nos preços de produtos agrícolas, componentes importantes do preço natural do trabalho. A partir de certo ponto, o encarecimento desses itens atinge um patamar tão elevado que, mesmo diante de elevações do salário de mercado, esses passam a situarem-se abaixo do salário natural. Em outros termos, o salário de mercado cresce em velocidade menor que a velocidade do crescimento do salário natural. Com isso, o trabalhador ganha mais, só que vive em condições piores, pois o que ganha, embora seja um valor monetário maior, o permite comprar menos coisas. Ou seja, os salários convergem para o seu nível máximo, porém os trabalhadores pioram de vida. Além disso, a remuneração crescente, mesmo nessas circunstâncias, deprime a remuneração do capital. Isso é, reduz os lucros, já que os custos de operação estão aumentando sem que o preço da mercadoria produzida aumente. Lembrem-se, o preço natural da mercadoria é determinado pelo trabalho necessário, não pelo valor do trabalho. E o preço de mercado da mercadoria é determinado pelos desvios provocados por eventuais desequilíbrios entre oferta e demanda da mercadoria, não do trabalho. Aqui temos uma coincidência e uma diferença marcante entre o comportamento dos salários e o comportamento da renda da terra. Segundo Ricardo, abre aspas, a mesma causa que eleva a renda, isso é, a crescente dificuldade de prover uma quantidade adicional de alimentos com a mesma quantidade proporcional de trabalho, também elevará os salários. Portanto, se o dinheiro tiver um valor invariável, a renda e os salários tenderão a aumentar com o progresso da riqueza e da população. Existe, contudo, uma diferença essencial entre a elevação da renda e a dos salários. O aumento no valor monetário da renda é acompanhado por uma parcela maior do produto. Cresce não apenas a renda monetária do proprietário da terra, mas também sua renda em trigo. A sorte do trabalhador será menos favorável. É verdade que ele receberá um salário monetário maior, mas seu salário em trigo será reduzido. Fecha aspas. Na parte final do capítulo, Ricardo formula uma implicação prática, política, de sua reflexão a respeito das leis que presidem a determinação dos salários. Ele afirma que, abre aspas, como todos os demais contratos, os salários deveriam ser deixados à justa e livre concorrência do mercado, e jamais deveriam ser controlados pela interferência da legislação. Fecha aspas. Assim, forças espontâneas, operando livremente, garantiriam o salário de mercado sempre convergindo ao seu nível natural, e não haveria, supostamente, influências externas capazes de sustentar o salário artificialmente alto ou artificialmente baixo. Desse desdobramento prático, o autor dirige um ataque às leis dos pobres, leis de alívio dos principais impactos da pobreza então vigentes na Inglaterra. Nesse ponto, Ricardo se alinha ao posicionamento de Malthus, defendendo a necessidade de abolição dessas leis. O fundamental de seu argumento é que os recursos dirigidos para o amparo aos pobres consumiriam uma parte substantiva do rendimento líquido do país,
o que precipitaria aquele momento do estado estacionário e todos os seus efeitos perniciosos. A despeito das melhores intenções dos formuladores e defensores dessas leis, seus resultados últimos, alega Ricardo, prejudicariam a todos, inclusive os pobres. Para finalizar, deixo vocês com o lamento do autor reconhecendo que a extinção dessas leis encontraria resistência. Abre aspas. Infelizmente, porém, elas foram estabelecidas há tanto tempo e os hábitos dos pobres se ajustaram de tal forma à sua existência que erradicá-las completamente de nosso sistema político exige o maior cuidado e habilidade. Fecha aspas. Diante dessa dificuldade de erradicar as leis, que se consolidaram no costume e hábitos, nosso autor propõe que o esforço legislativo deveria voltar-se para regular casamentos e a procriação. Dificilmente poderia estar mais claro que, nesse tipo de reflexão, a defesa da liberdade nem sempre alcança, ou deveria alcançar, todos os membros da sociedade. Na próxima aula, abordaremos as reflexões de Ricardo a respeito do comércio exterior e da introdução generalizada de maquinaria na produção. Até lá!